Senhoras e senhores deputados, não foi surpresa, senhor presidente, para mim, e imagino que não tenha sido surpresa para vários outros parlamentares, o fato de ser o Estado do Rio de Janeiro, de ser o governo Sérgio Cabral o mais perverso para com os servidores públicos, em comparação com todas as demais unidades da federação, todos os demais governos. O Estado do Rio de Janeiro é aquele que compromete o menor percentual no pagamento dos servidores públicos. Está em primeiro lugar em perversidade. Somente gasta 29% em relação àquilo que estabelece a lei de responsabilidade fiscal. E olha que a lei de responsabilidade fiscal já foi uma iniciativa e que prosperou da era liberal FHC, quando o discurso do Estado mínimo alcançou todo o êxito já proclamado desde a era Collor de Mello. Quanto menos Estado, mais educação, mais saúde, mais tudo. E a lei de responsabilidade fiscal teve o objetivo de limitar, de reduzir despesas com o pessoal. O servidor público passou a ser o alvo. E o corte de gastos objetivava o chamado superávit primário para pagamento de juros da dívida pública. A partir do primeiro ano de governo Sérgio Cabral, aliás, é bom lembrar que desde 1998, quando governava o Estado do Rio de Janeiro, o governador Marcelo Alencar, o Supremo Tribunal Federal manifestou o entendimento de que o que não poderia ser inferior ao salário mínimo nacionalmente unificado não era o vencimento base do servidor, mas a sua remuneração total. E o servidor foi perdendo. Mas aqui no Estado do Rio de Janeiro, a perversidade foi muito acentuada no período Sérgio Cabral. E aí, senhor presidente, nós encontramos ainda milhares de servidores públicos que têm no seu contra-cheque como vencimento base o vencimento de 1998, R$ 158. E se existe área do serviço público onde a perversidade tem transformado o setor em tragédia, é a área da saúde. Os servidores estaduais da saúde há anos que não recebem nenhum reajuste, contrariando inclusive o que impõe a Constituição Federal quanto à irredutibilidade do salário. Todos lembram, pelo menos os que estavam aqui na casa, e a deputada Cida Diogo, que ainda é da área da saúde, há de lembrar. Conseguimos aprovar o plano de cargos, carreiras e salários no governo Benedita da Silva. E até hoje, os servidores da saúde sonham
com um plano de cargos, carreiras e salários. Mas veio o governo Sérgio Cabral, que fez uma opção clara pela privatização da saúde. E para privatizar a saúde, é preciso aniquilar o servidor da saúde, os profissionais de saúde. E isto vem acontecendo. Não têm sido poucas as manifestações públicas, não têm sido poucos os momentos em que os servidores da saúde se mobilizam para denunciar e para reivindicar. E a área da saúde está aí, deixando a população completamente desassistida. Imaginar que a dengue está aí, mais uma epidemia com mortes, e o governo Cabral fechou o Instituto São Sebastião, o Instituto de Infectologia lá no Caju. Está fechado, as equipes completamente dispersas e sem qualquer cerimônia, num cinismo mais completo, ao fechar o Instituto São Sebastião, o governador o transferiu as equipes para o hospital do IASERJ, para o IASERJ Central, que agora está para ser demolido, porque todas as suas clínicas, todo o atendimento que era prestado ao servidor público e a pacientes do SUS, tudo foi transferido para o IASERJ Maracanã, que não comporta tudo aquilo que existia no IASERJ Central. Os servidores públicos, portanto, foram penalizados. O Hospital Pedro II, depois de um incêndio suspeito, a explosão de um transformador, passou por obras, foi transferido para a gestão municipal para ser privatizado. O governo Sérgio Cabral vem privatizando a saúde, vem entregando serviços e mais serviços para empresas conhecidas. A terceirização tem caminhado a passos largos na saúde. E quais são as empresas? É a Toesa, é a Facility, é a Vigo, é a Locante. São empresas conhecidas, envolvidas em muitas denúncias comprovadas de desvio de recurso público. E enquanto isso, o secretário da Saúde, o senhor Sérgio Cortes, que anda completamente desaparecido, assim como o secretário de Transportes, assim como outros secretários, o secretário da Saúde, Sérgio Cortes, não é visto mais em lugar nenhum. A última vez em que ele foi pilhado em prática suspeita foi quando integrou a República do Guardanapo em Paris, junto com o dono da Delta, o senhor Fernando Cavendish, e outros assessores, outros secretários do governo Cabral. Então, senhor presidente, quando um jornal de grande prestígio, aliás, eu nem prestigio esse jornal, não prestigio esse sistema de comunicação, mas divulga o percentual que cada estado compromete com o pagamento de servidores públicos. O estado do Rio de Janeiro está lá como aquele que compromete o menor percentual, longe, muito longe do limite estabelecido ainda pela famigerada Lei da Responsabilidade Fiscal, que teve o único objetivo de contribuir para que os servidores públicos, de um modo geral, não alcançassem ou não preservassem o prestígio a que fazem jus. Então, senhor presidente, vem esta tribuna para dizer que o governo Sérgio Cabral comprovadamente não guarda qualquer compromisso para com a remuneração dos servidores públicos. No último movimento de policiais, militares e bombeiros, o que fez o governador? Concedeu de um lado, mas puniu de outro. E muitos encontram aí
na Rua da Mar, muitos se encontram na Rua da Amargura, esperando por uma anistia que ainda não veio. Conclusão, excelência. Então, senhor presidente, pelo menos em homenagem aos servidores da saúde, eu venho aqui lembrar que o governo do Rio de Janeiro é o governo, dentre todos os demais, de todos os estados da federação, aquele que envolve o menor percentual dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Que pelo menos agora, com esta denúncia, que o governo Sérgio Cabral pelo menos cumpra com aquilo que o governador se comprometeu exatamente na campanha eleitoral para a sua primeira eleição, que era a implementação do plano de cargos, carreiras e salários para os profissionais de saúde do nosso estado. Muito obrigado.